Acompanhar então para saber como é que vai ser esse procedimento e, claro, né, trazer as informações ao longo do dia. São 8h52, o repórter Rodrigo Hidalgo, da Band, traz para a gente agora informações a respeito de uma mudança na lei para impedir que criminosos sejam remunerados por histórias que são contadas na televisão, nas plataformas de streaming, a respeito dos casos, dos crimes que praticaram. Acompanhe. Caso Richthofen, assassinato da menina Isabela Nardoni. Caso Matsunaga, maníaco do parque. Crimes que chocaram o país. Todos viraram livros, filmes, séries, documentários. No centro da discussão, um questionamento. Criminosos podem ganhar dinheiro contando a própria história? Não se sabe se houve pagamento para condenados que tiveram seus crimes explorados comercialmente, mas o debate gerou um projeto que agora avança no Congresso Nacional. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei que impede condenados pela Justiça de ganharem dinheiro com produções que explorem os crimes que cometeram. A mudança é feita na Lei de Direitos Autorais. Não se trata de censura, mas de um limite claro. O criminoso pode falar, mas não pode transformar o próprio delito em fonte de renda. Pela proposta, qualquer ganho financeiro obtido pela exploração da história poderá ser requerido na Justiça pelas vítimas ou por seus herdeiros. Além disso, caberá indenização por danos morais, mesmo que outras reparações já tenham sido pagas. A inspiração veio de fora, dos Estados Unidos, onde há leis estaduais parecidas. A legislação faz referência a David Berkowitz, serial killer que matou 6 pessoas em Nova York e escreveu um livro sobre os crimes. Se não houver recurso na Câmara, o projeto de lei segue para análise do Senado. Gente, que a gente trate desse assunto, né? Já é um tapa na cara da sociedade, o criminoso ser condenado a uma pena elevada e com tantos benefícios voltar ao convívio social em tão pouco tempo. Agora, ganhar dinheiro em cima dessa história criminosa é o fim da picada. É mesmo, Pedro. Eu particularmente vou, aqui minha opinião pessoal, eu não assisto esse tipo de produção. Eu acho que dar audiência para bandido é uma coisa que não vale. Principalmente, vamos entender os motivos. Não, isso a gente faz numa reportagem jornalística. A gente não precisa romancear em filmes, em produções e em séries. Agora, ainda eles querem ganhar em cima, sabe? É aquela velha máxima, né? A gente teve vários casos aí de bizarrices criminosas pela história, quando o Guilherme de Pádua, depois de cumprir sua prisão aí pelo assassinato frio e covarde da atriz Daniela Pérez, ele volta ao convívio social, se torna pastor, um arrependimento, depois ele casa, ele tem filhos, a própria Suzane von Richthofen casou, teve filhos, e a vida que segue. Ok, mas eu não dou audiência. Agora, também é importante destacar o seguinte, né, Sônia? Apesar do teu posicionamento e de muitos compartilharem dele, também há uma ampla gama da sociedade que acompanha. O chamado gênero true crime, hoje, aliás, é um dos que tem maior apelo em termos de audiência e veio para ficar. É uma realidade. Como nós vamos entender essa realidade e como vamos transformá-la, aí é uma outra questão. Agora, me parece adequado porque se você não estabelecer esse tipo de regramento, o que você vai conferir a esses criminosos, muitos deles assassinos, é uma espécie de royalty do assassinato. Quer dizer, você mata e você ganha os dividendos associados ao crime que você praticou, o que é absolutamente indecente. Então, essa legislação sendo aprovada pelo Congresso Nacional em linha com países em que o gênero, aliás, tem uma penetração social ainda maior, caso dos Estados Unidos, me parece bastante adequado para a realidade brasileira. Agora, fundamentalmente, o que os legisladores deveriam trabalhar é na elevação das penas para que esses criminosos, principalmente aqueles que cometem crimes contra a vida e que são irrecuperáveis, não voltem ao convívio da sociedade, onde certamente vão cometer novos delitos. Eu confesso que eu fico entre os dois, entre o Macalossi e a Sônia, porque eu acho o seguinte, eu acho que como obra, como informação, acho que é sempre importante você relatar. Acho que não vejo problema nenhum em você fazer um seriado. Eu não gosto de consumir, estou que nem a Sônia. Acabo não consumindo, acho que uma reportagem, um trabalho de documentário, ele
consegue cumprir esse papel muito melhor, porque quando você vai para um drama, você pega uma história e você acaba transformando essa história. E aí você pode pegar até histórias positivas, que a gente já ouviu relatos, tipo, pega filmes como do Zezé de Camargo e Luciano, que não tem nada a ver com relação a crime, a gente não está falando sobre isso, mas eles mesmos falam que há uma romantização além do que é a história original. Imagina num caso onde você envolve crime, que você também acaba tendo que romantizar, e muitas vezes esse personagem principal, que é o bandido, ele acaba se tornando quase que um herói para aquela pessoa que assiste. Então, nesse ponto, acho que é importante sim o Congresso Nacional se debruçar sobre essa obra. Só que, por um outro lado, né, Pedro, a gente tem hoje qualquer relato que você for fazer sobre a história de alguém ou de alguma pessoa, você paga, você tem que pedir esses direitos. Há um contrassenso? Há um contrassenso sobre esse processo. Mas é algo que a lei hoje acaba concedendo a essas pessoas que elas recebam pela história que elas têm, sejam boas ou ruins. Mas, sem dúvida nenhuma, é um tema que o Congresso tem que entrar.